aí esse curso. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta, tá legal? Eu vou ler só o versículo 1 e 2, mas a gente vai passear aí pelo capítulo 19, tá bom? Pelo menos até o versículo 18. Acabe fez saber a Jezabel. Acabe era o rei de Israel. Jezabel era sua esposa. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias, o profeta, havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Senhor, tua palavra diante dos nossos olhos é como mel, Senhor. É como uma mesa de finos manjares. É como um copo de água gelado para quem está no deserto. É assim, meu Deus, que nós queremos receber a tua palavra nesse culto, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, a vida não é linear. A vida não é retilínea. A vida não é uma estrada de faixa contínua. Em outras palavras, a vida não é a mesma todos os dias. A vida se parece mais com uma montanha-russa. A vida se parece mais com uma roda gigante, em que às vezes você está em cima, mas às vezes você está embaixo. A vida, ela não se mantém sempre a mesma. Hoje, nós estávamos almoçando aqui na igreja, fazendo um churrasquinho de última hora, e eu perguntei a Ludmila, esposa do Vinícius, qual é o segredo para todos os dias acordar bem-humorada. A Ludmila, ela é muito bem-humorada, mas até a Ludmila tem os seus altos e baixos. Isso é a condição humana. Tem dia que a gente acorda com vontade de abraçar o mundo, mas tem dia que a gente acorda querendo não falar com ninguém. Tem dia que a gente acorda com vontade de soltar fogos de artifícios. Tem dia que tudo que a gente queria era se encavernar em algum lugar e ver o céu somente cinza ou nublado. Tem dia que a gente acorda feliz, tem dia que a gente acorda triste. Tem dia que a gente acorda cheio de sonhos e de projetos e dizendo: eu vou fazer isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou me dedicar a essa obra. Tem dia que você diz assim: eu não quero nada da vida, eu não quero tentar mais nada, eu não quero sonhar mais nada, eu não estou afim de mais nada. Tem dia que a gente acorda com vontade de ter morrido. Tem dia que a gente acorda com vontade de viver e viver e viver e viver. A vida é assim. Todo ser humano vive os seus altos e baixos, todo ser humano vive o seu tempo de glória e o seu tempo de inglória. Todo ser humano tem os seus dias em que ele dá voos rasantes e tem dia que ele faz uma caminhada rastejante. Todo ser humano tem dia em que ele faz escaladas aos
picos do Everest existencial, mas tem dia que ele faz as suas descidas abismáticas. Todo ser humano vive as suas vitórias e as suas derrotas. Essa ideia de que o cristão vive a vida sempre sorrindo, sempre contente, sempre alegre, do ponto de vista emocional, é mentira, é enganação. Todo cristão vive uma alegria ultra circunstancial, ligada em Deus, independente das situações, mas emocionalmente, todo cristão sofre essa variação. Isso é parte do existir humano. Agora, quando nós estamos nos nossos momentos de vales, quando a temperatura existencial está fria, quando no clima do tempo o sinal é de chuva, tempestades e dia nublado, nós somos como que por um imã atraídos para dentro da caverna. E leia-se caverna como símbolo dos sonhos destruídos. Caverna como símbolo da frustração. Caverna como símbolo do lugar para onde nos refugiamos quando sentimos que a vida não está dando certo. Caverna como símbolo do nosso vale de Baca, ou seja, do nosso vale de lágrimas. Caverna como esse lugar onde a gente diz para nós mesmos: a vida não vale a pena, ou a vida não está valendo a pena. Quando nós estamos passando por dias maus, nós somos atraídos a uma lei da gravidade que nos atrai para dentro dessa caverna. Essa caverna onde a gente chora, essa caverna onde a gente lamenta, essa caverna onde a gente diz: por que eu sou quem sou, por que eu só tenho o que eu tenho, por que eu só faço o que eu faço, por que eu fui traído, por que me abandonaram, por que me deixaram, por que a minha vida tinha que ser essa, por que a minha história não foi outra, mas essa. Caverna como símbolo do lugar onde a gente faz reflexões profundas, que quase dá uma peça teatral de dramaturgia. E quando nós olhamos para a Bíblia, e é isso que me fascina nas Escrituras Sagradas, eu olho, por exemplo, para um homem da grandeza de Elias, e eu percebo que ele também viveu a sua caverna, ele também viveu o seu dia mau, ele também viveu o seu dia triste, e a Bíblia não é um livro de super-heróis. A Bíblia não é um livro que foi escrito para impressionar os homens, como que dizendo assim: olha, existe um existir humano muito elevado para onde você não terá mais nenhuma variação que você tem nessa vida. Não, a Bíblia é um livro muito claro, é um livro muito aberto, é um livro que mostra o homem como ele é, sem maquiagem, sem purpurina no rosto, sem retoques, sem botox, sem cirurgias plásticas, sem capuz, sem disfarces, sem faixas. Mostra o ser humano como ele é na sua inteireza, nu e cru. Mas quem é Elias? Elias é aquele sujeito que foi alimentado certa vez por corvos, por Deus. Elias é aquele homem que entrou na casa de uma viúva em que ela só tinha um pouco de azeite e de farinha, e ele disse bem assim: olha,
vai prosperar esse azeite, essa farinha, e durante o tempo da fome, Deus vai cuidar de nós, e assim aconteceu. Elias é aquele homem em que, certa feita, morreu um menino, e ele então vai orar com esse menino, se joga sobre o menino, e o menino ressuscita. Sabe quem é Elias? Elias é aquele cara que fez um desafio aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas do poste ídolo no Monte Carmelo, dizendo a eles: olha, o Deus que for Deus verdadeiro vai responder por fogo. E os profetas clamam ao seu Deus Baal, ele não responde. E Elias clama a Deus, e o fogo desce do céu e consome aquele holocausto. Sabe quem é Elias? É o cara que teve a audácia de chegar para o rei Acabe e dizer assim: olha, não vai chover em Israel. E durante 3 anos e 6 meses não chove em Israel. Elias é o sujeito que chega de novo para Acabe depois desse tempo vencido e diz assim: vai chover em Israel, e a chuva cai do céu. Elias é esse homem em que a sua vida é marcada por milagres. Mas agora, nesse capítulo 19, do primeiro livro de Reis, nós o encontramos dentro de uma caverna, com medo da Jezabel, uma mulher. O cara mata 850 homens e tem medo de uma mulher. Você vê como é que é a vida, queridos. Como a vida é difícil. Você encara 850 homens e você foge de uma mulher. Ele vai para a caverna e fica lá. E lá nessa caverna ele vai viver altas experiências. Então eu quero que você pense comigo, olhando para esse texto, sobre a caverna, e a caverna como esse lugar que abriga os fugitivos da vida. A caverna como esse lugar que é uma válvula de escape quando a pressão existencial é muita. A caverna como esse lugar em que as nossas depressões, as nossas angústias, as nossas tristezas se afloram. Então, pense comigo sobre a síndrome da caverna, né? Porque a síndrome, o que é a síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença, ou o conjunto de fenômenos característicos de uma determinada situação. Então nós vamos ver aqui o conjunto de sintomas, primeiro, que conduziram Elias para dentro da caverna e que são as mesmas realidades, os mesmos sintomas que nos conduzem para dentro da caverna. Quais são esses sintomas, essas realidades, esses fenômenos que podem nos levar para dentro da caverna? Primeiro, ameaça. Veja que Elias vai parar dentro da caverna por uma ameaça feita pela Jezabel no versículo 2. Quando a Jezabel fica sabendo que o Elias matou os profetas de estimação dela, que era muito comum, não é? Os reis, as rainhas terem os seus profetas ali para ficarem profetizando coisas boas. Quando o Elias mata todos eles, a Jezabel fica furiosa. E ela diz assim: olha, eu faço um juramento hoje, de que os deuses podem fazer o que quiser comigo, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a Elias o que ele fez com os meus profetas. Queridos, o que nos leva muitas vezes para dentro da caverna são as ameaças. As ameaças de que seremos demitidos do emprego, as ameaças de que o casamento vai acabar, as ameaças de que o filho vai morrer, as ameaças de que a crise há de se intensificar, a ameaça de que não haverá dinheiro na conta para cobrir o cheque, as ameaças do diabo, as ameaças do inferno. Mas um outro sintoma que pode nos levar para dentro da caverna é o medo. Versículo 3 diz aí:
temendo, pois, Elias. E veja que o medo é uma reação direta à ameaça. Ela faz a ameaça, dispara dentro do coração de Elias o medo. E o medo nos leva para dentro da caverna. O medo de que o filho vai se perder, o medo de que a filha vai se perder, o medo de que a causa na justiça não será ganha, o medo de que as coisas vão piorar, o medo de que a vida vai virar pelo avesso, o medo de que o marido vai embora, o medo de que a mulher vai embora, o medo da traição, o medo. Mas ainda um terceiro sintoma que nos leva para dentro da caverna é o rompimento. Versículo 3, parte C, veja que o Elias, ele tinha um chegado, ele tinha um amigo, ele tinha um parceiro ministerial, só que quando essa deprê bate no coração, o que ele faz? Ele desliga-se desse relacionamento, olha o final do versículo 3, e ali deixou o seu moço, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Veja, ele chega a um momento em que ele diz para o seu moço assim, ó, fica aqui, não dá mais para a gente continuar, não dá mais para a gente seguir juntos, a estrada não cabe dois, você fica aqui e eu sigo sozinho. O que nos leva para dentro da caverna? Os rompimentos. Rompimento com o pai, rompimento com a mãe, rompimento com o filho. A tristeza é tão grande que você começa a romper com relacionamentos, você cai em profunda solidão. Você quer a solidão como amiga, como parceira, como presente, você não quer mais ninguém perto de você, você começa a romper relacionamentos, e isso é sinal de que você está entrando na caverna. Mas, em quarto lugar, um quarto sintoma que nos leva para dentro da caverna, comparação. Versículo 4, parte B, ele faz um desabafo com Deus, ele faz uma oração, e olha o conteúdo dessa oração. Parte B, olha o que ele diz: basta, Deus, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Pois não sou melhor do que meus pais. Queridos, a comparação pode nos levar para o mais interior da caverna existencial. Veja Elias dizendo assim: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, me leva agora. Quando a gente começa a fazer comparações na vida, a gente sempre vai sair perdendo. Porque, na verdade, toda comparação é injusta. Então, ainda que numa comparação você saia ganhando nos seus termos, essa comparação é injusta. Mas pensa bem, você começa a se comparar com aquele rapaz bonito, lindo, charmoso, interessante, e você então diz, mas por que eu não sou belo como ele? Aí tem uns, meu irmão, que vão lá para o interior da caverna, porque não foram tão apreciados com a beleza assim. Ou a outra menina que diz, meu Deus, mas por que eu não tenho o cabelo daquela? Olha o meu cabelo, olha o cabelo dela. Não é? E eu descobri, quer levar uma mulher para o mais profundo da caverna, é você falar que você vai cortar o cabelo dela. Meu irmão, você mata qualquer mulher. Comparação, você olha para o casamento do outro, você diz, meu Deus, que casamento lindo é esse, olha que espetáculo de casamento. Você olha para o seu, você diz, meu pai, que é isso? Você compara os bens do outro, você diz, nossa, olha o tanto de bens que esse cara tem. Olha eu aqui, 4 casas, eu moro de aluguel. Meu Deus, 5 carros. Não, um carro que ele tem daria para comprar 10 e eu aqui, eu com essa bicicleta. Aí você diz, basta, Senhor, leva-me. A comparação é uma das causas que mais acrescenta tristeza no nosso coração.
Porque quando você não tem um objeto de comparação, você faz a sua vida nos seus próprios passos. Ou seja, você olha para a sua vida e você diz, é essa a vida que eu tenho que viver. Mas quando você olha para o lado e começa a se comparar, e toda comparação é injusta, e em toda comparação sempre haverá alguém melhor do que você, sempre haverá alguém melhor que a gente. Sempre haverá alguém mais novo que a gente, sempre haverá alguém mais bonito que a gente, sempre haverá alguém mais rico que a gente, sempre haverá alguém mais feliz que a gente, sempre haverá alguém mais interessante do que a gente, sempre haverá alguém mais simpático do que a gente, sempre haverá alguém. E aí você olha e diz, mas quando você para de comparar, aí você faz os seus próprios passos, você olha para a sua própria vida e diz, é essa a vida que eu tenho que viver, bola para frente. Mas quando você começa a se comparar, você vai parar lá no porão da caverna. Mas ainda, um outro sintoma que nos leva para dentro da caverna é a desistência. Nesse versículo 4, ele diz, eu desisto da vida, chega, Senhor, chega, basta, leva-me, chega, fim dos dias, fim da linha, cheguei ao meu limite. E quando é que a gente percebe assim realmente que alguém desistiu da vida? Primeiro, quando procura o pior lugar para ir. Olha o lugar em que Elias procurou para ir, o deserto. E é interessante, queridos, como é que as geografias falam da nossa própria alma. Como é que as coisas à volta pintam um quadro da gente. Olha, ele está vivendo uma realidade de deserto. E para onde ele vai? Para o deserto. Um cara, quando está indo para a caverna, ele vai procurar um lugar que se assemelha ao estado existencial dele. Por isso não é raro o cara ir para dentro da caverna e ir para uma boate. Eu desisti da vida, aí para onde ele vai? Para um prostíbulo. Eu desisti da vida, aí para onde ele vai? Ele recorre àqueles mecanismos passados. Ele vai para uma boca de fumo comprar drogas. Ah, eu desisti da vida, aí para onde ele vai? Para um boteco, beber todas, encher a cara. Porque esse lugar do lado de fora retrata o cenário que eu tenho dentro do coração. Ele desiste da vida quando ele pede para si a morte. Ele diz, eu quero a morte. Queridos, e quando a gente entra para dentro da caverna, não tem realidade que se aproxime e se avizinhe mais do que a morte, como sendo a parceira para aqueles dias. Mas ele desiste da vida, e como é que a gente sabe que ele desistiu da vida? Quando ele se entrega a um profundo sono, versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele estava dormindo tanto que ele não estava sequer dando importância para a comida. E aí passava o vento, vinha o sol, a lua, todos os fenômenos da natureza, ele não acorda. Aí tem que vir um anjo do céu. Elias, acorda, volta para a vida. Sabe, aquele sujeito que vai se entregando ao sono, só quer dormir, só quer dormir, só quer dormir. O que ele está fazendo senão fugir da realidade que o oprime, que o esmaga? E ele quer uma válvula de escape, o sono é isso. Às vezes os pais olham para o filho só quer dormir, 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 e trata o filho como se fosse um vagabundo, porque é mais fácil a gente intitular o filho como vagabundo do que tentar perceber se tem uma angústia instalada. É mais fácil para a mulher taxar o marido de preguiçoso do que ver se tem alguma coisa acontecendo ali dentro, fazendo fugir da realidade. É mais fácil taxar a mulher como sendo uma qualquer do que tentar descobrir, desvendar se tem alguma coisa em operação ali dentro. Elias está dormindo, não porque ele tem muito sono, ele está dormindo porque ele está desistindo da vida. E ele não busca se alimentar. Não é? O que também revela que ele desistiu da vida. É quando a pessoa diz, chega, tudo aquilo que me mantém vivo, eu corro. Tudo aquilo que me avizinha da morte, eu quero. Queridos, mas eu não vim só descrever esse quadro terrível da síndrome da caverna. Eu vim trazer uma palavra de esperança para você nessa noite.
Eu vim trazer uma palavra de Deus para você que está sofrendo, uma palavra de Deus para você cujo céu está sempre num cinza, no máximo um degradê de cinza, para mais claro, para mais forte. Você que tem vivido dias maus, você que tem vivido como Elias dentro dessa caverna, hoje em nome de Jesus, eu quero te convidar a vir para fora dessa caverna, a deixar esse mundo de lado, a deixar essa dimensão opressora para fora, a romper com esses grilhões que o aprisionam, porque isso não é vida. E embora quem está na depressão, quem está na angústia, na tristeza, queira diariamente viver debaixo desses ponteiros, ameaça, medo, rompimento, comparação, desistência, isso não é a vida que Deus tem para você. E a mensagem de Deus para você é a mensagem que Ele liberou para Elias. A pergunta é: o que pode nos tirar desta caverna? O que pode me tirar desta caverna? Em primeiro lugar, uma compreensão correta. Para a gente vazar dessa caverna, nós precisamos passar a ter uma compreensão correta. Olha o versículo 9 e o versículo 10. Preste atenção nesse diálogo entre Deus e Elias. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Uma das coisas que me chama a atenção é a pergunta que Deus faz a Elias. Olha a pergunta de Deus: que fazes aqui, Elias? A pergunta poderia ter sido formulada assim: que fazes aí, Elias? Mas a pergunta é: que fazes aqui, Elias? O que significa dizer que mesmo dentro da caverna, Deus estava com Elias. Deus não desistira de Elias, Deus não abandonara Elias, Deus não entregara a Elias a morte. É como que Deus tomando um susto. Deus olha e diz: ué, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias poderia dizer: não, eu que te pergunto, Senhor, o que você está fazendo aqui? E Deus responderia: Elias, eu sou onipresente, estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu estar aqui faz parte desse meu atributo exclusivo. Agora, o que me impressiona é você estar aqui, Elias. Porque, Elias, eu não te fiz para a caverna. Elias, eu não tracei como cenário para a sua vida uma caverna. Elias, eu não pintei a vida de escuro para você, Elias. Que fazes aqui, Elias? E olha que interessante, Deus não levanta o dedo em riste, não diz assim: Elias, sai fora agora daqui. Elias, você está contra a minha vontade. Elias, você... Não, Deus começa com uma pergunta. E ali começa o processo de cura da alma de Elias, porque inicia-se a falaterapia. Elias começa a abrir o coração dele. E veja que Elias não responde diretamente a pergunta, porque quem está na caverna não quer responder a pergunta que é feita com sim ou com não. Quem está na caverna quer sentar no divã, quer abrir o coração, quer falar do que está se processando no interior, e aí ele começa então a dizer: Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só.
e procuram tirar-me a vida. Veja que ele faz toda uma introdução para depois falar realmente o porquê ele estava ali, né? E eu fiquei só, olha a síndrome da solidão. E ele diz, e procuram tirar minha vida. É por isso, Deus, que eu parei dentro dessa caverna. Eu fiquei só e estão querendo tirar-me a vida. É só por isso que eu estou aqui dentro. Mas é necessário a gente observar que com essa fala de Elias, há uma compreensão equivocada nele com respeito ao relacionamento com Deus. Quando Elias põe tudo isso para fora, ele está nos revelando que ele não compreendeu bem o que significava andar com Deus. Em outras palavras, queridos, o que ele queria mostrar para Deus com essa fala é que Deus tinha sido infiel para com ele. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus, veja bem, só eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Todos os outros filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eu tenho sido zeloso. Sabe, Senhor, eles derribaram os teus altares, mas eu tenho levantado os teus altares. Eles mataram todos os profetas à espada, e eu tenho guardado os teus profetas. E aí, Senhor, o Senhor me recompensa me deixando só. O Senhor que era para intervir nisso não interviu, e agora estão tentando tirar minha vida. Sabe por que eu estou aqui, Deus? Porque o Senhor não me cercou com anjos angelicais, assim, para eles virem o quanto eu era forte. Eu estou aqui porque o Senhor não entrou com o seu exército e desbaratou Acabe e a sua mulher Jezabel. Eu estou aqui e logo eu, Senhor. Se ele fosse um crente da IPBJ, ele poderia dizer assim: logo eu, Senhor, sou dizimista, sou ofertante, sustento essa obra. Logo eu, Senhor, que sou um membro assíduo do GR, participo do GR. Logo eu, Senhor, que nunca entristeci o irmão Austrélio faltando a EBD. Logo eu, Senhor, que nunca faltei um culto de domingo à noite. Logo eu, pastor, que dou moedinha para os mendigos na rua. Logo eu, Senhor, que visito as viúvas para capinar a porta da casa delas. Logo eu, Senhor. Então, era necessária essa pergunta para ele vomitar a frustração dele com Deus e começar então um processo de reparamento da sua compreensão acerca do relacionamento com Deus. Porque se a gente não muda a nossa compreensão do relacionamento com Deus, a gente vai viver na caverna, porque a gente vai achar que o mundo nos deve, que as pessoas têm a obrigação de nos cercarem com todos os cuidados. Se a gente achar que Deus tem que criar uma bolha em volta de nós e não permitir que o nosso filho adoeça, ou que o nosso carro bata, ou que o carro fure o pneu, ou que uma chuva de granizo destelha a nossa casa, ou que a gente tem que tomar remédios, a gente vai cair dentro da caverna. Então Deus começa assim: Elias, vamos mudar a sua compreensão. Ela está errada. A sua compreensão sobre o relacionamento comigo está equivocada. Cuidado. Você pode estar esperando de Deus aquilo que Deus não prometeu a você. Cuidado, você pode estar exigindo das pessoas aquilo que elas não podem oferecer a você. Cuidado, você pode estar criando altas ilusões a respeito da religião e você pode se frustrar e vai parar dentro da caverna. Quando Deus diz assim, que fazes aqui, Elias, é Deus corrigindo essa compreensão equivocada da parte dele e trazendo para uma compreensão correta.
É Deus dizendo assim: Elias, eu não prometi a você que você não sofreria perseguição. Quando eu te chamei para ser profeta em Israel, eu não prometi a você uma vida fácil. Eu não prometi a você um céu sem tempestades. Eu não prometi a você um caminho sem pedras. Mas uma promessa, Elias, eu sempre faço, a de que eu estarei com os meus homens e com as minhas mulheres, ainda que eles vão para dentro da caverna. É isso que Deus fala com você aqui hoje. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Deus fala com você, mãe, é que naquele dia que você chorar de madrugada, Ele estará ali com você. Jovem, naquele dia que você sofrer aquela angústia de pegar o edital e não ver o seu nome, é Deus dizendo: eu estou com você. Naquele dia que você enfrentar uma batalha espiritual contra principados e potestades e ver o poder das trevas, levando um ser humano à imagem e semelhança de Deus, a se estribuchar no chão, Deus diz a você: eu estarei contigo naquela hora para a libertação daquela vida. Deus diz a você, quando você estiver no hospital e todos te abandonarem, saiba que eu estarei com você ali dentro. E esta é a compreensão correta que nós devemos ter: Deus está comigo. A pergunta dele a você hoje é: que fazes aqui, nessa dimensão existencial em que você se encontra? Estou com você. Segundo lugar, o que me pode tirar desta caverna? Chamado de Deus. Primeiro, Deus muda a compreensão de Elias e agora Deus o chama para fora. Do versículo 11 ao versículo 13. A gente vê isso. E o versículo 11, olha que começa, Deus começa carinhosamente, gentilmente, amavelmente, dizendo a Elias: sai! Não é? Disse-lhe Deus: sai! Vê como é que Deus vai trabalhando, começa gentilmente, vai levando a ficha nossa a cair, não é? E aí chegou a hora que Deus diz: agora, tá bom? Vamos começar então a ter um papo mais sério. Sai! 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 Sai, Elias! E aí Elias então sai. E Deus então vai se dar a conhecer a Elias. E Elias está ali na porta da caverna e de repente passa um forte e poderoso vento que fendia os montes, que despedaçava as pedras. E Elias está atento àquele fenômeno, mas Deus não estava naquele fenômeno tempestuoso do vento. Elias está ali ainda. De repente um outro fenômeno começa a acontecer, um terremoto, um abalo sísmico. E diz o texto que Deus não estava no terremoto. Depois, passado o fenômeno do terremoto, vem o fenômeno do fogo. Um fogo começa a bailar diante dos olhos de Elias. Um fogo começa a correr de um lado para o outro. Um fogo começa a rodar diante dos olhos de Elias. Um show pirotécnico começa a acontecer. Mas diz o texto que Deus também não estava no fogo. E daí então acontece um quarto fenômeno. O fenômeno de um cicio tranquilo e suave. O cicio, gente, é um ventozinho. O cicio é uma brisa suave, leve, tranquila. Começou então a soprar, a vir sobre Elias. E aí, ouvindo Elias, aquele cicio, ele envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta Deus faz novamente.
vento tempestuoso, terremoto e fogo. Todas as vezes que o povo orou, que o povo esteve diante de Deus, que houve uma manifestação gloriosa da parte de Deus, não todas as vezes, mas algumas vezes, a presença de Deus se fez acompanhar de vento tempestuoso, de fogo e de terremoto. Então, esses três fenômenos estão ligados à manifestação de Deus. Deus se manifestou no Sinai, houve terremoto, houve abalo. Deus se manifestou mesmo com Elias, fazendo o fogo cair do céu e lamber o holocausto. E o vento se fez presente em algumas ocasiões, mas agora Deus se mostra a Elias de uma outra forma, como um cicio tranquilo, suave e leve. Por quê? O que Deus está querendo revelar a Elias com isso? E eu entendo que Deus está dizendo para Elias o seguinte: Elias, você me conhece como Deus do fogo, você me conhece como Deus do vento, você me conhece como Deus do terremoto. Destas formas eu já me revelei a você. Você já caminhou comigo e nesta caminhada você viu estas minhas apresentações. Só que agora, Elias, você está dentro de uma caverna. E agora, Elias, eu quero me manifestar a você como o Deus da brisa suave, como Deus do cicio leve. Eu quero agora, Elias, molhar sua alma, eu quero agora molhar o seu coração, eu quero agora, você que está em depressão, você, Elias, que está nessa angústia profunda, você, Elias, que está com esse desejo de morte, você, Elias, que está se alimentando do desejo suicida, eu quero que você me conheça agora como esse Deus que tem um fardo leve e suave, como esse Deus que abraça os filhos que estão dentro da caverna. Me conheça dessa forma, queridos. Preste atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus. Toda vez que nós vivemos uma experiência inédita na nossa vida, nós temos a oportunidade de conhecer Deus de uma maneira que nós não conhecíamos. É a primeira experiência da gravidez. Você está grávida do primeiro filho. Você nunca viveu com Deus antes grávida. Nessa gravidez você terá a oportunidade de conhecer Deus de uma forma que você não conhecia antes. É agora em julho, você vai tornar-se um líder de GR. Até então você nunca fora. Agora, tornando-se líder, você vai relacionar-se com Deus de uma forma que até então você não havia relacionado. Você está enfermo num hospital. Você já conheceu o Deus do fogo, do terremoto, do vento. Mas você ainda não conheceu o Deus que anda pelos corredores do hospital. É uma oportunidade. Você nunca foi preso. Mas agora, por alguma ocasião, você está dentro da cadeia, como aconteceu com um irmão nosso, um presbítero, lá em Caratinga. Foi preso, passou 40 dias dentro da prisão, e eu preguei lá na igreja nos dias em que ele estava preso. E ali ele pôde conhecer o Deus, uma face de Deus diferente, que ele não conhecia senão dentro do presídio. O que eu quero dizer a você, querido, é que essa situação que você está enfrentando, seja ela de que natureza for, está dando a você uma oportunidade grandiosa de conhecer um Deus que você ainda não conheceu, de conhecer atributos desse Deus que você só conhecia na Bíblia, mas que agora vão se encarnar no chão da sua história. Olha que coisa maravilhosa, esse Deus que vai se revelar como não se revelou a nós até aqui. Mas eu já caminho para o final,
Em terceiro lugar, o que pode me tirar desta caverna? Desempenho ministerial. Desempenho ministerial, versículo 15 e 16. Disse-lhe o Senhor, porque Deus fez a pergunta a Elias, no versículo 13 de novo, o que faz aqui, Elias? Aí no versículo 14 ele respondeu a mesma coisa que ele já havia respondido no versículo 10, com o acréscimo de que aqui no versículo 14 ele coloca sei lá, acho que é um advérbio, tenho sido em extremo, é advérbio isso? Não sei, alguma coisa, não é? Tá bom. Ele acrescenta essa palavrinha, extremo, tenho sido em extremo. Aí Deus disse assim, Elias, assim não dá, eu te faço a mesma pergunta, você me dá a mesma resposta, então vamos agora para um outro capítulo da nossa história. Vou trabalhar com você agora de um outro modo. Versículo 15, disse-lhe o Senhor, vai. No versículo 11, sai. No versículo 15, vai. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, Jazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Elias, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O quê? Eu imagino Elias nessa hora. O quê, Senhor? Peraí. Tudo bem. Ungir Azael, beleza. Ungir Jeú, tudo bem. Agora o que? Ungir Eliseu, profeta, em meu lugar? Ele deve ter engolido a seco ali. Tipo assim, ele pensou assim, na caverna, estou com Deus aqui, agora Deus vai alisar meu ego, agora Deus vai me fazer um cafuné espiritual, agora Deus vai me pegar no colo e me fazer ninar, agora Deus vai entender porque eu estou como estou e vai me aceitar como estou e vai me deixar como estou. Porque afinal todo mundo em Israel o abandonou, só tem eu. Aí de repente, ele que diz que só tinha ele, eu fiquei só, sou o único que te serve nessa nação. Aí Deus aparece com Eliseu. Cuidado, querido, às vezes a gente fica fazendo um biquinho, dizendo eu. Aí Deus diz, você está cansado, não está? Foi assim que Deus fez com Elias. Elias, você está cansado, não está? Estou tentando, você não está querendo? Já estou preparando o seu transporte para o céu. Só que o seu transporte vai ser mais rápido, nem ser a morte não, vou mandar logo os anjos vir te buscar com carruagens de fogo, um redemoinho para te levar logo, vou deixar Eliseu no seu lugar. Muito cuidado, porque Deus pode mandar uma carruagem ainda hoje, para buscar alguém aqui nesse lugar. O que Deus fala com Elias é o seguinte, Elias, o que fazes aqui nessa caverna? Aqui não é o teu lugar, Elias. Eu te chamei para ser profeta, sai daqui, vai lá para Damasco, vai ungir Azael rei, vai ungir a Jeú, rei sobre Israel, vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar, deixa um legado, deixa alguém como seu auxiliar de líder, treine alguém. Elias, a vida continua, bola para frente, vamos trabalhar. Querido irmão, eu sei que a caverna é sedutora, eu sei que a caverna é maravilhosa, eu sei que ficar debaixo das cobertas, com ar-condicionado, dizendo assim, um mundo que se exploda, eu vou ficar aqui, quietinho, é bom, mas isso não jorra vida nesse mundo. Ei, levanta, vem ser um líder de GR, vem trabalhar conosco nas casas, para essa deprê ser varrida do seu coração. Ei, levanta, vem quinta-feira para cá, vem ser treinado, vem ser preparado, vem dizer o seguinte, Deus, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior há de se renovar dia a dia, eu vou viver para a tua glória. Deus, ainda que eu tenha que te servir com lágrimas nos olhos, mas eu vou te servir, porque depois das lágrimas eu vou enxergar melhor ainda. Deus, eu não vou parar, eu vou te servir, eu vou cuidar das crianças, eu vou arrumar o que fazer, eu vou ajudar, eu vou viver para a tua glória, eu vou convidar pessoas para virem à igreja, eu vou usar o meu carro para ser um
um transporte para levar as pessoas para o GR, eu vou trabalhar, eu não vou desistir, eu não vou me entregar, eu não vou pendurar a toalha, eu não vou pendurar a chuteira, eu vou te servir, eu vou me dar, eu vou me entregar, eu vou ser para a tua glória, em nome de Jesus. Sai da caverna hoje, sai da caverna, vem ser membro dessa igreja, agora em agosto, vem participar dessa sala Nova Vida, vem crescer nas doutrinas, se batiza, assuma um compromisso com Cristo. Ei, vem, sai da caverna, vem para cá, vem ser treinado, vem ser uma bênção no reino de Deus. Veja um bairro de Vila Velha, diga: esse bairro sou eu vou trabalhar lá, eu moro de aluguel, vou agora alugar uma casa lá naquele bairro, que eu sei que não tem um GR, e eu vou começar um GR lá, pastor. Um dos bairros de Vila Velha está por minha conta, eu vou trabalhar para a glória do Senhor. Amém, queridos? Em quarto e último lugar, o que pode me tirar desta caverna? Restauração da comunhão. Versículo 18. Deus dá um tapa assim de luva no Elias. Elias, você falou que era só você, né? Que tinha se curvado, que não tinha se curvado diante de Baal. Só você que conservou o zelo da fé. Não, Elias, eu também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Que o não beijou. Aqui, veja. Por inferência, eu percebo que Deus está falando aqui com Elias o seguinte: Elias, você está muito sozinho. Você está afastado de todo mundo, cara. Você está vivendo só dentro dos seus raciocínios, isso é muito perigoso. Elias, você está dentro da caverna e você está conversando com seus botões, e é muito complicado. Os seus fantasmas interiores podem cobrir a sua visão na relação comigo. Então não fica sozinho não, vem para cá. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, 7.000 pessoas que estão conservando a fé. Vem fazer parte dessa família, Elias. Vem comer churrasco com essa turma, vem pregar o evangelho para essa turma, vem ouvir essa turma, vem aconselhar essa turma, vem viver com esse povo, vai encontrar-se com eles de casa em casa, Elias. Vá reunir-se com eles no templo, Elias. Não fica sozinho não, sozinho é muito perigoso, sozinho na caverna não tem volta. Sai, Elias, vá fazer parte dessa grande família de 7.000 joelhos que eu conservei, que não beijaram a Baal. Eu concluo, querido, querida, tenha uma compreensão correta, ouça o chamado de Deus, desempenhe o ministério que Deus tem lhe dado, restaure a sua comunhão com a família de Deus, com a igreja de Deus. E outra coisa, quando eu olho para esse texto, também me chama a atenção um aspecto do alimento substancial. E eu preciso dizer isso a você. Você necessita de alimento substancial para viver uma vida forte para a glória de Deus. Versículo 7 e 8, antes dele entrar na caverna, ele ainda está no deserto, e ele está dormindo, ele não tem vontade de comer. E aí então, vontade de comer, beber, ele se entregou, ele se largou na vida. Mas o versículo 7 diz o seguinte: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja bem, quando Elias ouve o recado da Jezabel que vai matá-lo, ele corre aproximadamente 209 quilômetros. É onde ele está. Ali o anjo diz para ele: cara, levanta, acorda, come aqui essa comida, porque você tem um caminho longo pela frente até o Monte Horebe. E aí ele vai caminhar um total de quase 500 quilômetros, não é? Uma caminhada, uma corrida daqui a Belo Horizonte, por exemplo. É o trajeto que Elias faz. E comida de anjo é comida substancial. Comida que vem do céu, dá para você correr sim, 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que eu quero dizer para você é que para você viver essa vida, correndo e caminhando, não apenas 40 dias e 40 noites, mas até que a morte o chame,
você precisa de um banquete espiritual que vem do céu, trazido pelos anjos, trazido pelo Senhor. Esse alimento é a palavra de Deus. Você precisa se alimentar desse livro diariamente. Mas acima desse livro está Jesus Cristo, que é o pão da vida. E somente alimentando-se do pão da vida é que você poderá viver fora dessa caverna, dando passos e passos e seguindo para a glória de Deus. Você precisa se alimentar do pão da vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa pedir a Ele para encher o seu coração de significados e o sentido eterno. Você precisa se alimentar de Jesus Cristo nessa noite. É o que eu vim lhe oferecer. A caverna não é o seu lugar. Sai daí, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor meu Deus, a Tua palavra está aqui, viva diante dos nossos olhos. A gente se vê, Pai, em Elias. A gente se viu em Elias. É assim, Pai, que muitas vezes nós nos sentimos. Hoje, Elias deu voz àquilo que se passa no interior de muitos de nós. Hoje, Deus, a Tua palavra deu nomes aos processos que se desencadeiam no nosso interior. E nós Te louvamos por isso, porque a Tua palavra não nos deixa sozinhos e sem dar nomes àquilo que estamos sentindo. Deus, e nesta noite, Pai, eu sei que esta Tua palavra não veio por acaso. Eu sei que esta palavra hoje veio do trono do Senhor, para pessoas que estão aqui nesse templo, para pessoas que assistirão essa mensagem pela internet e que estão vivendo, meu Deus, essa síndrome da caverna. Estão ali dentro, meu Deus, por causa das ameaças, do medo, por causa dos rompimentos de relacionamentos. Estão ali dentro, meu Deus, por comparações. Estão ali dentro da caverna, enfim, porque desistiram da vida. Mas nós Te louvamos, meu Deus, hoje, porque o Senhor veio ao nosso encontro, como o Senhor foi ao encontro de Elias. E a pergunta que o Senhor faz para nós é: que fazes aqui? Que fazes aqui? Que sentes aqui? Que te tomas aqui? Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de falar, de nos expor, de exteriorizar, de dizer o que estamos sentindo. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Pai, cuida do nosso corpo, o Senhor cuida do nosso espírito, mas o Senhor cuida das nossas emoções, da nossa alma. O Senhor, meu Deus, quer nos levar para o céu, mas com muita vida abundante aqui na terra. Porque o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. E o que eu quero, Deus, é que todos quantos estão aqui e me assistindo em algum lugar, sejam visitados por essa vida abundante que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, que a gente saia daqui hoje com a compreensão correta da forma em que temos que nos relacionar contigo. Deus, que a gente saia daqui hoje, meu Pai, ouvindo este chamado do Senhor que diz: sai daí, sai desse lugar, sai dessa dimensão, sai desse contexto. Ó Deus, ouvindo esta voz do Senhor que nos desafia ao ministério, a ir, a ungir pessoas, a pregar o Teu Evangelho, a cuidar dos doentes, a ajudar os pobres, a ser humano com as pessoas, a ser gente com os nossos familiares, a ser bondosos de alma. Oh Deus, a Tua seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Meu Deus, levanta 100% desta igreja para o trabalho. Que em cada crente aqui a gente veja um ministro. Que em cada casa aqui, meu Deus, a gente veja uma igreja. E que toda esta igreja esteja envolvida na missão, no trabalho. Oh Deus, que sexta-feira, Pai, tenhamos ali o máximo dessa igreja na Praça do Riviera da Barra.
Ó Deus, amanhã, Pai, nas casas, que os nossos GRs estejam cheios de pessoas, amigos e amigas, que serão convidados por nós, porque nós estamos desempenhando o nosso ministério. Ó Deus, e queremos ver a nossa comunhão restaurada. Aonde houver ódio, Deus, que haja perdão. Aonde houver inimizade, que o Senhor construa uma ponte de amizade. Aonde houver amargura e raízes de ressentimentos, que isso seja varrido, Deus, e que a gente possa se abraçar. Que esses 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, ó Deus, sejam um em Cristo Jesus, vivendo juntos para a Tua glória e para o Teu louvor. E aqueles, meu Deus, que nesta noite, Pai, diante da Tua palavra, tiveram os seus pecados revelados, diante da Tua palavra, a consciência deles foram tocados de que a vida que estão vivendo não é uma vida agradável ao Senhor. Aqueles, meu Deus, que estão envolvidos com práticas religiosas da maldade, o Senhor está aqui ministrando ao coração deles que o que eles precisam não é de mais morte, mas é do pão da vida, é do alimento eterno, é daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Oh Deus, toca os corações que aqui estão. Ó Deus, para que todos possam nesta noite render-se a Jesus e fazerem o compromisso de caminhar conosco, de ser parte da nossa família, ó Deus, e de serem um conosco nesta grande corrente da vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo nos leve a viver uma vida no sol da justiça para todo sempre. Amém, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, abençoa ele, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, vá em paz.